Era uma terça-feira à noite, voltando de uma entrega no interior do Paraná. A estrada era um tapete de escuridão, sem nenhum poste de luz. Apenas o brilho fraco dos faróis do meu caminhão iluminando o asfalto. O céu estava fechado, sem lua, sem estrelas, como se a própria noite estivesse mais densa do que o normal. O rádio não pegava direito, só chiava. E a única companhia era o barulho monótono do motor e o balanço suave da boleia a cada curva. Eu já estava cansado. O sono pesava, mas não o bastante para me fazer parar. Faltava pouco para alcançar o próximo posto de gasolina, onde eu poderia tomar um café forte e esticar as pernas antes de seguir viagem. Mas de repente, uma sensação estranha tomou conta de mim. Um aperto no peito, como se algo invisível estivesse me observando. Já passava da meia-noite quando vi no acostamento um homem parado. Ele estava imóvel, meio curvado, as mãos pendendo ao lado do corpo. As roupas pareciam gastas, sujas, e mesmo à distância, eu podia ver que algo nele não estava certo. O jeito que sua cabeça estava abaixada, a postura rígida, como se estivesse esperando por alguma coisa. Instintivamente, tirei um pouco o pé do acelerador. Caminhoneiro experiente sabe que no meio da estrada, gente parada assim pode ser um problema. Às vezes é um assaltante fingindo estar em apuros, às vezes é alguém realmente precisando de ajuda. Mas ali, naquela escuridão absoluta, naquele trecho deserto onde ninguém deveria estar, algo me dizia que era melhor seguir em frente, sem olhar para trás. Só que, no instante em que meus faróis iluminaram aquele homem por inteiro, um calafrio percorreu minha espinha. Ele começou a se mexer, e o que vi em seguida fez meu sangue gelar. Ele estava com as roupas rasgadas, curvado, parecendo que sentia dor. O tecido sujo e dilacerado revelava partes de pele machucada, quase como se tivesse sido arrastado pelo chão. Mas não era isso que me incomodava. O que me fez reduzir a velocidade foi o simples fato de ver um ser humano naquela estrada deserta, tão tarde da noite sem ninguém por perto. Eu não podia ignorar, certo? Era a única coisa que eu poderia fazer, ajudar se fosse necessário. Minha primeira reação foi diminuir a velocidade, já esperando que ele pedisse uma carona ou algo assim. Pensei que poderia ser alguém precisando de ajuda, talvez com o carro, quebrado ou perdido. Alguém que se viu em apuros no meio de um trecho onde não passa ninguém. A solidariedade sempre foi um princípio meu, e ainda mais naquela escuridão, onde qualquer gesto de bondade poderia significar muito. Mas conforme fui me aproximando, o coração começou a bater mais forte. Algo estava errado, e uma sensação crescente de que eu devia virar para o outro lado, seguir em frente, se instalou em mim. Quando cheguei mais perto, senti um arrepio subir pela espinha. Não era só o frio, não. Era algo mais profundo, mais visceral. O jeito que ele se mexia não era normal. Não era como alguém que está apenas cansado ou com algum tipo de dor. Ele se contorcia, mas de uma maneira que não fazia sentido, como se os ossos dele estivessem se deslocando por dentro. Como se o corpo não soubesse mais o que fazer com aquela dor. A cabeça dele estava baixa, mas de vez em quando ele a levantava ligeiramente, de um jeito abrupto, como se estivesse tentando me olhar, mas não da maneira que um ser humano faria. Eu congelei por um instante, o freio quase acionando sem que eu tivesse consciência disso. A minha mente começava a formular desculpas para não parar. Talvez fosse um doido, um bêbado, sei lá, qualquer coisa que eu não quisesse me envolver. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele deu um passo para frente, quase como se me desafiasse a continuar. Isso fez meu corpo tremer inteiro. Eu sabia que aquilo não era normal. Não era um homem, não era alguém em apuros. Era algo muito mais assustador. O sujeito levantou a cabeça e eu juro por Deus, os olhos dele brilharam num tom amarelo, como os de um bicho. Eu nunca vi nada tão assustador na minha vida. Eram olhos tão intensos que parecia que eles estavam me observando profundamente, como se estivessem penetrando minha alma. Eu congelei no volante. O medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Meu coração batia forte, mas meus músculos estavam paralisados. Não consegui desviar o olhar, como se alguma força invisível me obrigasse a assistir aquilo. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele caiu de joelhos de uma forma tão abrupta
que eu mal tive tempo de reagir. O corpo dele se contorceu, como se estivesse sendo puxado por algo muito mais forte do que ele próprio. Eu vi a pele dele esticar e rasgar, e os músculos, de uma forma grotesca, se expandirem de maneira impossível. As mãos dele começaram a crescer, os dedos se alongaram, tornando-se garras afiadas, pontiagudas, capazes de rasgar qualquer coisa. Era como se estivesse se transformando, mas não de uma forma natural. Os ossos estalavam alto, ecoando pela estrada silenciosa, e o som era tão perturbador que parecia que eu estava ouvindo a natureza se despedaçar. A carne esticava, os músculos se reestruturavam e ele não parecia mais um ser humano. Não era mais um homem, nem mesmo algo que eu pudesse identificar com certeza. A criatura que estava diante de mim tinha algo de monstruoso, algo de sobrenatural. O cheiro de terra e suor se misturava com o odor metálico da transformação, e eu soube naquele momento que não havia mais volta. Quando o grito veio, meu corpo inteiro tremeu de pavor. Não era um grito humano, não era nada que eu pudesse entender. Era algo primal, profundo, com um tom que penetrava nos ossos, algo que parecia vir das profundezas de um abismo. Era um uivo, forte, carregado de uma dor imensa e de uma fúria que fazia a alma gelar. Um som que reverberava por cada poro da minha pele, que me fazia sentir o medo de uma criatura que não deveria existir. Eu tentei, com todas as minhas forças, arrancar o pé do freio e acelerar, mas parecia que o tempo estava paralisado. Eu não conseguia mais processar o que estava acontecendo. Apenas sabia que aquilo não era humano, não era natural, e que minha única chance de sobreviver era escapar dali o mais rápido possível. Eu não esperei para ver mais nada. O instinto de sobrevivência falou mais alto, e num reflexo, pisei fundo no acelerador e joguei o caminhão para frente. O motor rugiu com força, como se estivesse sentindo a minha urgência, e a velocidade aumentou rapidamente. Minha mente estava em pânico, mas a adrenalina fazia meu corpo reagir sem pensar. Só uma coisa estava na minha cabeça: escapar. Eu só queria fugir daquela coisa que não era mais humana. O som do motor ecoava na noite, mas nada parecia mais alto do que os batimentos do meu coração. Eu olhava para frente, o asfalto estendendo-se diante de mim, mas minha mente ainda estava presa à imagem daquele ser. Pelo retrovisor, vi aquilo se levantar, agora muito maior do que antes. Ele estava em pé, como uma besta gigantesca, coberta de pelos escuros mais espessos e densos do que qualquer animal que eu já tenha visto. O focinho era longo como o de um lobo, mas muito mais grotesco, e os dentes... Deus, os dentes, enormes, afiados, reluziam à luz fraca dos meus faróis, como se prontos para rasgar qualquer coisa no caminho. Aquele ser tinha uma aparência bestial, como um monstro tirado de um pesadelo. E foi aí que o medo se transformou em pavor. Ele não só estava atrás de mim, mas correndo a uma velocidade impossível para algo daquele tamanho. Não dava para acreditar nos meus próprios olhos. O ser estava em movimento rápido, mais rápido do que qualquer animal deveria ser capaz, e se aproximava em um piscar de olhos. As patas, enormes e musculosas, batiam no chão com um som pesado e ressoante, mas não diminuíam a velocidade. A criatura, agora com a forma completamente definida, parecia estar fazendo um esforço sobrenatural para alcançar o caminhão. E o pior de tudo, parecia que não se cansava. Era como se o chão fosse seu aliado, como se ele estivesse se impulsionando, com uma força invisível que não era humana. Mesmo com o caminhão a toda velocidade, aquela coisa não dava sinais de desistir. Eu sentia o vento batendo no rosto, a velocidade me fazendo quase perder o controle do volante, mas eu não podia parar. Não podia olhar para trás de novo. Eu sabia que se fizesse isso, estaria assinado o meu fim. O medo me envolvia de tal forma que eu quase não conseguia mais respirar. Olhava o retrovisor e via aquele monstro correndo, agora mais distante, mas ainda tão perto. O pavor de ser alcançado fazia minhas mãos suarem, e eu apertava o volante com tanta força que meus dedos estavam dormentes. Não sabia por quanto tempo mais conseguiria manter essa corrida. Mas uma coisa eu sabia com certeza: eu não ia deixar aquela criatura me pegar.
O coração batia tão forte no meu peito que achei que ia desmaiar. Não sei como eu ainda estava conseguindo respirar, mas parecia que meu corpo estava funcionando no modo automático, sem nenhum controle consciente. O suor escorria pela minha testa, as mãos escorregando no volante de tanto nervosismo, mas eu não conseguia parar. Não podia, não mesmo. Eu sabia que se desacelerasse por um segundo, aquela coisa estaria sobre mim. Eu rezava, xingava, fazia de tudo para manter as mãos firmes no volante, mas a cada segundo o medo aumentava. Às vezes, sentia a pressão do medo tão intensa que parecia que o ar estava se esgotando. As imagens daquele monstro, correndo atrás de mim com uma velocidade que desafiava a lógica, passavam pela minha mente em flashes, como um filme de terror. Cada uivo, cada som que a criatura fazia ecoava em meus ouvidos, como um lembrete constante de que ela ainda estava lá, me perseguindo. Só quando vi as luzes de um posto de gasolina lá na frente, algo que parecia surgir do nada no meio da escuridão, foi que finalmente consegui respirar de verdade. Não sabia se era alívio ou medo, mas o simples fato de ver luzes, ver civilização, me deu uma falsa sensação de segurança. O posto era pequeno, mas parecia ser um refúgio de luz no meio de um pesadelo sem fim. Encostei o caminhão com um estalo das rodas, quase sem conseguir mover as pernas, como se o cansaço e o medo tivessem me paralisado. Fiquei ali por alguns segundos, talvez até minutos, apenas sentado, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. O motor ainda zumbia abaixo, e eu continuei com as mãos firmes no volante, como se estivesse com medo de soltar, como se, ao me afastar do controle, fosse abrir uma porta para o mal me alcançar. Eu não conseguia entender direito o que tinha visto. Será que estava ficando louco? Será que a pressão da estrada, do cansaço, estava fazendo minha mente pregar uma peça? Mas logo, a sensação de que o que vivi foi real tomou conta de mim. Não era delírio. Não podia ser. O que eu vi foi algo sobrenatural. Algo que não pertence a este mundo. E minha mente ainda estava tentando processar aquela imagem, tentando entender o que aquela criatura era e o que ela queria de mim. Fiquei ali por um tempo, tentando me acalmar, olhando para as luzes do posto, que agora pareciam mais acolhedoras do que nunca. Olhei para o retrovisor, esperando ver aquele monstro de novo, mas não havia nada. A estrada estava vazia, como deveria ser. A única coisa que podia ouvir era o som do vento e o meu próprio batimento cardíaco, ainda descompassado. Minha cabeça estava girando, mas a última coisa que eu sabia era que não ia voltar por ali. Se algo daquele tipo estivesse à solta, então o mundo que eu conhecia já não existia mais da mesma maneira. No outro dia contei a história para uns caminhoneiros mais velhos, esperando que rissem de mim, que dissessem que eu estava exagerando, que era só mais um pesadelo causado pelo cansaço ou alguma história inventada para impressionar. Afinal, eu mesmo ainda estava tentando entender o que havia acontecido, e pensei que talvez eu estivesse ficando maluco. Mas, ao contrário do que eu esperava, eles se entreolharam em silêncio. O ambiente, que até então estava descontraído e cheio de risadas, de repente ficou pesado. Eu podia ver a troca de olhares, como se todos ali soubessem exatamente do que eu estava falando, como se aquilo não fosse novidade para eles. Um dos mais velhos, um sujeito com mais de 30 anos de estrada e uma cara de quem já viu de tudo, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele me olhou com uma seriedade que eu nunca tinha visto nele antes e disse, com uma voz baixa e grave: "Isso que você viu, menino, é mais comum do que você pensa. Aquilo me pegou de surpresa." Eu fiquei olhando para ele, tentando entender se ele estava falando sério. Ele nunca tinha dado pinta de ser alguém que acreditasse nessas histórias de terror, de lendas urbanas ou qualquer coisa do tipo. Mas a expressão dele agora era diferente. Havia um tom de experiência, algo que eu nunca tinha visto em nenhum dos outros caminhoneiros. Ele continuou, sem esperar que eu perguntasse mais nada. Já ouvi muitos relatos de pessoas que passaram por isso, mas ninguém nunca fala sobre o que realmente viu. A gente não comenta muito porque sabe que quem não viveu não vai acreditar.